Oi, eu sou o Jorge e aqui é o Resenha e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre a condenação do Bolsonaro. E não existe melhor pessoa para falar de assunto jurídico do que um advogado. Bom, me chamo Edmar, eu sou advogado há uns mais ou menos 10 anos. Eu sou especializado em direito militar e direito público aplicado e atualmente estou terminando, sou mestrando em defesa, segurança internacional e defesa pela Escola Superior de Guerra. Até queria que você falasse também sobre essa questão também, né? O Bolsonaro, ele é ex-militar. Uhum, Então já, sim, e- da já, tem- reserva. já está circulando que ele pode ir pro exército, né? Ser preso lá no quartel. E tem gente que fala que ele vai ser preso na federal. Então eu queria que você explicasse até sobre isso também. Bueno, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui no Sim, seu sim. podcast e vamos falar sobre isso. Pois bem, o Bolsonaro atualmente é um ex-capitão do Exército, ele está na reserva remunerada do Exército. E quanto à questão da cela, o que acontece tradicionalmente é que a Polícia Federal ou qualquer outro órgão que esteja sob, custodiando um preso provisório ou até mesmo permanente, é ceder uma sala especial. No caso de ex-presidente, a tradição é essa. Como aconteceu quando o presidente atual ficou preso, ele ficou preso numa cela especial da Polícia Federal. Isso não é uma previsão legal, mas é uma tradição em respeito ao cargo que a pessoa ocupou. Então, atualmente o Bolsonaro está em prisão domiciliar, né? Tem alguns agentes federais lá, penais federais, tomando conta, né? E quando do início do cumprimento da pena definitiva, estão especulando que ele vai ou para Papuda, que ele pode ser transferido para Papuda ou para outro A presídio papuda federal. seria o quê, mais ou menos? A Papuda é um presídio de segurança máxima, é um presídio federal, porque como é um processo em âmbito federal, ele vai cumprir em algum estabelecimento penal da esfera federal. Então, temos a Papuda e temos alguns outros que eu não me lembro agora de cabeça, mas tradicionalmente, pelo cargo que ele ocupa, ele talvez fique em uma cela especial. Mas isso não é uma provisão legal, então não tem como precisar. A cela especial seria exatamente onde o Lula ficou, assim? É exemplo, o Lula ficou numa cela especial, que é uma cela individual. Uhum. A bem da verdade, é só uma cela individual que ele fica sozinho, digamos assim. Se bem que tem alguns presídios que já adotam esse modelo. Se eu não me engano, da Papuda já tem esse modelo de cela individual. Sim. Mas a sala a tradição militar também, inclusive o Código de Processo Penal Militar, ele preconiza quando um militar que está na ativa, ele é detido ou está ainda no inquérito policial militar, é previsto na legislação penal militar que ele fique custodiado em uma cela especial. Quando ele é comandante de exército ou comandante de uma unidade militar, ele fica nos seus aposentos e tem essas condições especiais. E aí vai seguir a graduação, se for praça, ou o posto, se for oficial. Que é exatamente o que o Braga Neto, né? Isso é. O Almirante lá, o É. Garnier. Eles têm no regimento disciplinar da Marinha e do Exército, tem essa previsão, inclusive no Código de Processo Penal, de que, por exemplo, o oficial general ele vai ficar numa cela de Estado Maior, que talvez fique no comando do Exército ou até mesmo na unidade que ele comandava. Mas Uhum. como a maioria são da reserva, também tem essa referência, porque eles, mesmo da reserva, eles têm todas as prerrogativas que o cargo assegura. Uhum. Eu lembro até de uma questão que tentaram até tirar a patente do Bolsonaro, né? Não sei se você chegou a ver também isso também. Eu não fiquei sabendo disso não, mas é, as possibilidades de você perder a patente no Exército Brasileiro ou qualquer força, seja auxiliar ou das Forças Armadas,
elas têm umas condições que precisam ser cumpridas, como, por exemplo, a indignidade por oficialato. Uhum. E aí, esse militar em específico, ele vai a conselho de justificação, onde é assegurada a ampla defesa, o contraditório, e aí ele tem a possibilidade de se defender. E, por exemplo, um oficial do Exército Brasileiro, ele só pode perder a carta patente dele, que é a carta patente é a atribuição do cargo que o presidente da República confere ao oficial das Forças Armadas. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é o governador que emite essa carta patente, que aí começa como tenente e vai até general ou almirante na Marinha, por exemplo, e brigadeiro do ar na Aeronáutica. Então, para que ele primeiro ele tem que ser teria que ser condenado em um processo que julgasse especificamente a indignidade ou o oficialato, e aí ele sendo considerado indigno, essa carta patente é revogada por ato do presidente da República e do ministro da Defesa da Fazenda. O que não é o caso, ele vai continuar A patente de com a capitão. patente de capitão da reserva, com todas as prerrogativas asseguradas. Esse processo que nós vamos discutir é no âmbito penal, mas não tem a ver com a esfera militar. Ah, tá, sim. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta que é de anos que eu gostaria de fazer para uma pessoa da área do direito. O STF, de fato, ele exerce o poder moderador e como o STF virou dita tudo, pô, o legislativo, o executivo, é, dita praticamente o Brasil, né? Uhum. Eu queria que tu me explicasse isso. Então, essa ideia do poder moderador no Brasil, ela surgiu com a Constituição do Império, de 1824, Uhum. em que o imperador, na época Dom Pedro II, ele exercia a moderação entre os poderes. Então, ele era como se fosse um quarto poder. Então, se um poder, seja o legislativo, o judiciário ou até mesmo o executivo, ele exacerbasse ou invadisse a esfera ou a atribuição de outro poder, o monarca, o imperador, tinha o poder de ou destituir um, um, um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou um deputado ou um parlamentar. Ele tinha uma posição suprapartidária e ele tentava fazer esse papel de equilíbrio do poder. Porque na tentativa de manter a harmonia entre os poderes. O STF ele não tem essa previsão prevista constitucionalmente. Ocorre que, com o advento do ingresso dos ministros mais modernos, mais recentes, a corte acabou tomando essa dimensão e talvez, eu não sei, não posso afirmar, alguns ministros têm essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal ele tem a atribuição também de exercer de exercer o papel de poder moderador na República do Brasil, a República Federativa do Brasil, mas constitucionalmente o STF está previsto no artigo 102 da Constituição Federal que ele tem dois tipos de competência. Primeiro que o STF é uma corte constitucional, então ela vai julgar as ações cabíveis, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação direta de constitucionalidade, que ela vai confrontar uma lei federal ou uma lei estadual ou qualquer ato normativo que fira a Constituição. Isso é um controle que é chamado no direito de controle concentrado, que ele está só o STF ele pode exercer essa atribuição. Tem algumas outras ações, como a ação de descumprimento de preceito fundamental, que é quando uma pessoa ela entende que ela está alijada dos seus direitos fundamentais, do exercício dos direitos fundamentais, pela falta de alguma norma constitucional ou de alguma lacuna legal que impede o exercício o exercício ou o gozo desse direito fundamental.
E o STF, ele, nesse controle concentrado, ele só algumas pessoas podem acionar o STF, como partidos políticos, com representação na Câmara dos Deputados. O Falam pre- que o Senado ele tem o poder de travar o STF, né? o Senado, ele tem um papel no artigo 52, inciso 10 da Constituição, que é de suspender um ato que seja considerado inconstitucional, até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Ele suspende esse inciso da Constituição, mas ele não tem o papel de vetar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele apenas exerce esse papel do artigo 52 da Constituição, que é cancelar al- algum trecho, alguma coisa do texto de um acórdão que seja considerado inaplicável ou inconstitucional. Então, eu gostaria também, entrando no assunto do STF, né? Eu gostaria também de falar do Alexandre de Moraes, que é um dos caras que é mais criticado aí, né? Ele é um dos caras também que muita gente fala que ele é o ditador, né? Uhum. E, e como ele tem esse poder todo na mão. Não é à toa que você está vendo aí que os Estados Unidos fez até a lei Magnitsky em cima dele, né, que é uma lei, né, de fato, que é usado contra ditadores, se eu não me engano. O senhor pode corrigir Sim. também. E eu gostaria de saber o porquê que a OAB não faz nada em relação a isso, se de fato o STF está em cima da OAB, né? Por que que o Alexandre de Moraes ele ainda continua no poder, mesmo com até as denúncias do Talhaferro também? Olha, o ministro Alexandre, eu conheço algumas obras dele, não posso afirmar Não, com certeza se ele está tendo uma atitude não, não. ditatorial, mas Eu- eu, eu- embora discorde no mérito de algumas decisões, eu tenho o máximo respeito, mas, desculpa, a pergunta que você queria saber? É porque se de fato o Alexandre de Moraes é esse lobo mau todo, por que Uhum. que ele ainda continua no poder, mesmo tendo aquelas denúncias do Talhaferro e também a lei Magnitsky, que tá em cima dele? Por que que de fato ele ainda tá ele ainda tá no poder assim? É porque para você tirar um ministro do Supremo, o Até Senado tem impeachment, que. se eu não me engano, ele já foi. Existem alguns requerimentos de que seja instaurado um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o competente seria o Senado Federal, Uhum, porque seria um crime de responsabilidade e o órgão competente seria o Supremo Tribunal. Só que por questões eu acho que políticas, o presidente do Senado ainda não pautou esse, esse requerimento de impeachment. Mas é um processo que é longo e é árduo e ele está investido legalmente e constitucionalmente na sua função. Eu acredito que esse posicionamento reflete o pensamento do STF, porque ele é um ministro entre 11 e é um órgão colegiado, então as decisões, seja na turma ou no pleno, elas são colegiadas, é uma construção em conjunto. E o fato de algumas decisões prevalecerem e elas serem consideradas ou não mais autoritárias, isso reflete a construção de todos os ministros que estão ali, uhum. ou pelo menos da maioria. Inclusive, o Fux, né? O Uhum. ministro Fux, ele voltou atrás, né? No 45 minutos do segundo tempo, ele foi um dos caras que votou contra, né? A questão do, do Bolsonaro, né? Então, ele votou, ele abriu a divergência, porque já tinham votado o ministro Alexandre e o Zanin, não, o outro, que você estava lá do Fux, esqueci o nome dele, Flávio Dino. Uhum, Tinham votado o Zanin e o Flávio Dino e tinham votado a favor da condenação. E aí o Fux, ao longo do seu voto, abriu divergência para... Primeiro, ele estabeleceu algumas premissas de que
o STF seria incompetente para julgar o Bolsonaro e todos os outros, porque, de acordo com o artigo 102 da Constituição, o STF é competente para julgar o presidente da República, por exemplo, em crimes comuns praticados em decorrência do exercício do cargo. E o Bolsonaro, ele não é mais presidente da República. E mesmo que na denúncia faça-se alusão a crimes cometidos, que o início do crime foi em 2020 ou 2021, por meio de falas e discursos, até mesmo em comícios públicos, esse entendimento que o Fux adotou é que ele deveria ser julgado na primeira instância. Ah, tá. Em relação ele até cita também a questão de convicção, né? É porque fica muito na interpretação dos juízes essa questão do 8 de janeiro, Uhum. né? O Bolsonaro, ele não foi o mandante daquilo, né? Isso que me pega muito. 8 de janeiro foi um grupo de pessoas organizadas que foram lá e, tipo assim, a mando do Bolsonaro, mas o Bolsonaro acabou indo por tentativa de golpe. Então, eu queria que você me explicasse esse processo do Bolsonaro. Então, ele foi processado por tentativa de golpe de Estado e por tentativa violenta de golpe de Estado e por ser o chefe de uma organização criminosa que culminou na depredação de patrimônio público da União no 8 de janeiro. Só que para você enquadrar, isso é uma corrente jurídica que inclusive está exposto, por exemplo, no voto do ministro Fux. A lei de organização criminosa, ela prevê que mais de 4 pessoas, mais de 3 pessoas com ânimo permanente, ou seja, com a vontade de praticar crimes de maneira permanente. Então, esse conluio, essa organização, ela não pode ser uma coisa passageira ou até mesmo temporária. E você tem que ter bem definido essa intenção de praticar um golpe. Essa chefia ela tem que ser bem esclarecida. Ela precisa reunir provas e precisa ficar inequívoco que o Bolsonaro era realmente o mandante dessa organização criminosa que reunia diversas pessoas que foram lá espontaneamente. Outra acusação que pesa nesse processo é a depredação de patrimônio público, que ele teria incitado por meio de discursos e por meio de palanques e vídeos na internet que as pessoas fossem lá e fizessem esse tipo e tomassem esse tipo de conduta. Ocorre que, para que você se caracterize de maneira bem clara e precisa a tentativa de golpe de Estado, ele deve acontecer de uma forma violenta e deve acontecer também de forma armada. É o que diz a lei em específico. Eu sempre achei que o golpe de Estado, né, conforme a gente estuda, você tem que ter o auxílio das Forças Armadas. Não necessariamente, mas ele precisa ser de uma ruptura violenta ou uma ruptura Sim. armada, o que não aconteceu, na minha opinião, no 8 de janeiro. O que aconteceu foi que pessoas se exaltaram e acabaram quebrando o patrimônio público da União, e isso é um crime de dano que precisa ser responsabilizado. Outra coisa também é que esse número de pessoas, todas elas foram enquadradas, inclusive o Bolsonaro, no mesmo crime. E no direito penal existe existe o princípio da individualização da pena. Ou seja, num crime de multidão como esse, digamos assim, fica muito difícil você atribuir a culpa específica de qual conduta cada pessoa fez. E o processo penal exige isso, porque senão você pode ferir a segurança jurídica. Você pode punir uma pessoa que só estava ali e que não efetivamente contribuiu ou quebrou, seja a conduta de golpe ou autogolpe,
ou seja, a conduta de você depredar o patrimônio público da União. Hum. Porque como você vai responsabilizar a pessoa que invadiu ou a pessoa que quebrou? Você precisa individualizar. Fulano de tal praticou essas condutas. O outro indivíduo praticou a conduta tal e tal e está moldada na lei tal, ou no artigo tal do Código de Processo Penal, ou no Código Penal. Então, ficou prejudicado esse princípio do direito penal, do direito constitucional, que na verdade é uma garantia constitucional. Esses princípios que estão no direito penal, eles são influência da Constituição, que a Constituição elenca um rol exaustivo de direitos e garantias fundamentais que se aplicam ao processo penal. E quando você tem um processo que esses princípios eles não são respeitados ou não são observados, você tem um processo que ele não foi pleno, ele não oportunizou aos indiciados ou aos réus que exerçam o direito à ampla defesa de uma forma plena. E você acha que também a questão da anistia, ela de fato ela é válida para algumas pessoas ali que não participaram daquilo, né? Porque dizem que tinha muita gente que não tinha nada a ver com aquilo e foi presa, Sim, né? de fato existem pessoas que Você só acha? estavam ali nas imediações, Aham. inclusive o Bolsonaro nem estava no país no No momento, momento. no momento que aconteceu. A anistia ela é um processo mais político do que jurídico. Isso já aconteceu diversas vezes na história do Brasil. A anistia, na verdade, é um esquecimento. Você resolve, por os parlamentares, a sociedade, ela resolve esquecer esse fato. Uhum. Não esquecer completamente, mas passar a anistia ampla, geral e restrita. Isso já aconteceu depois de 64, já aconteceu algumas outras vezes e é um processo político que busca apaziguar a nação. Uhum. Já aconteceu também nos Estados Unidos, recentemente, quando invadiram o Capitólio. E é um processo político que até agora não obteve as assinaturas na Câmara, se eu não me engano, já obteve. Falta o Senado. E aí, quando você reunia as assinaturas necessárias, tanto na Câmara quanto no Senado, o Congresso Nacional se reúne e aprova a anistia. E aí, todas as pessoas que estão envolvidas, independentemente do grau de culpabilidade ou do grau da ação ou do crime que seja, ela é esquecido e a vida segue. Então, eu gostaria também de falar também do artigo 142, já que a gente tem toda essa questão do golpe, né, e você é advogado militar, o presidente ele pode recorrer ou não? Na minha visão, na época, eu achei que o Bolsonaro de fato tentou recorrer a um Uhum. estado de sítio ou o artigo 142 que muita gente pediu. O presidente ele pode realmente recorrer? E o que diferencia o presidente recorrer ao artigo 142 de um golpe, né? Com as Forças Armadas? Bom, o estado de sítio, ele é um processo que é mais difícil do presidente fazer de uma forma unilateral, porque para o presidente decretar o estado de sítio, ele tem que reunir o Conselho de Defesa e o Conselho da República e alguns representantes do Congresso Nacional, como, por exemplo, o líder da maioria do Congresso, o líder da minoria do Congresso, e aí eles acordados de que realmente é necessário a instauração do estado de sítio, e para que se instaure o estado de sítio é preciso que haja uma grave perturbação da ordem, que não tenha sido possível ser resolvida no estado de defesa, porque temos o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de sítio é um degrau mais avançado, que você tem uma ameaça e você não consegue um estado de defesa, você decreta o estado de sítio. Então, o estado de sítio ele depende de uma articulação maior do presidente da República, porque ela vai passar pela aprovação do Congresso Nacional. E todos nós sabemos que a oposição no governo Bolsonaro, na época, era muito forte. Nós tínhamos o Centrão, tinha a ala da direita e tinha a ala
da oposição. Só que muitas vezes o Centrão ele conseguia se articular com a esquerda e vetou algumas emendas ou algumas leis que eram de interesse do próprio governo na época do governo Bolsonaro. Então, o estado de sítio seria bem difícil de ser implementado no Brasil naquela época. Quanto ao artigo 142, que muitas pessoas pedem e tal, na época pediam, tinha algumas manifestações, alguns cartazes dizendo. Bom, o que foi, de uma forma geral, discutido no julgamento do Bolsonaro, esse último na ação penal, é que ele teria tentado dar um autogolpe. Na minha opinião, não, é um contrassenso, porque a figura do autogolpe ela existe, que é você tentar se manter no poder, se perpetuar no poder, mesmo você já estando no poder. Só que, nesse caso, o Bolsonaro ele não precisaria da anuência dos chefes militares, do comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, porque eles são subordinados ao presidente. Então, bastaria ele mandar fazer alguma coisa, em tese. Claro que, teoricamente, eles poderiam se recusar, mas por força de lei, inclusive, eles são subordinados ao presidente da República. Então, nesse sentido, seria até mais fácil, porque ele não precisaria pedir, bastaria ele ordenar. E tá na Constituição, né? O artigo 142. Isso. Se o Bolsonaro fosse usar, não seria ilegal, né? Ele usar o artigo 142. Bom, para esse caso de autogolpe seria ilegal, porque ele estaria desrespeitando o processo eleitoral. Uhum. Mas o uso das Forças Armadas é previsto constitucionalmente, sim. O artigo 142 lista as forças, tanto as da União quanto as dos estados, e elenca as prerrogativas do presidente, e diz que ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Tanto que, quando eles vão ver, o Bolsonaro não tinha nenhuma assinatura dele em relação a colocar as Forças Armadas para agirem, né, no processo. O que foi aventado, inclusive, no processo é que existia uma minuta de golpe que não foi assinada, e, fora isso, juntaram prints e foram vazadas conversas que, na verdade, não efetivamente falavam de um golpe ou conclamavam os poderes militares. Nem o general Garnier, nem o general Heleno, nem o almirante Garnier, nem o general Heleno, nem outros, Braga Neto. Não há uma prova inequívoca de que eles chegaram e sentaram, vamos dar um golpe, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. Não há um indício claro ou prova que isso tenha acontecido. Então, em relação à condenação do Bolsonaro, eu vi um vídeo do Sérgio Moro. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil, que é o julgamento do Bolsonaro, dos envolvidos, né? Estão falando aí em um possível golpe, é isso que a oposição coloca, é isso que a mídia de imprensa vem colocando, né? Que, enfim, Bolsonaro e outros envolvidos fizeram uma tentativa de golpe. Eu queria saber a sua opinião. Se tudo que aconteceu gera algum artifício, até o senhor foi juiz federal, sabe muito bem avaliar algumas questões, melhor do que eu. Se existe algumas questões ali que a gente pode colocar como possível tentativa de golpe, o que aconteceu? Olha, o primeiro problema desse processo todo, e a meu ver o pecado original, é o fato de estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. O Lula foi julgado em primeira instância, Bolsonaro não é mais presidente, então pelas regras que vigoravam, ele deveria ser julgado em primeira instância. No entanto, o Supremo alterou seu entendimento sobre a matéria, André, ano passado. Mas ficou aquela impressão que alterou exatamente para poder julgar o Bolsonaro. Outro problema desse caso, e a meu ver esse é o ponto talvez mais sensível, é que o Supremo ele se sente vítima desse processo. Porque Bolsonaro era muito hostil ao Supremo, agressivo, verbalmente em relação ao Supremo, e
O 8 de janeiro, quando teve aquelas invasões, um dos prédios invadidos foi do Supremo. Então eu fico um pouco com a impressão de que está sendo julgado o caso não com sentimentos de uma normalidade, mas com um pouco de revanchismo. E isso acaba comprometendo aí a imparcialidade desse julgamento. Vamos supor, os manifestantes lá invadiram o prédio, fizeram deboche em relação aos ministros. O melhor era que esse processo fosse julgado por outros juízes, para que nós não tivéssemos aí as emoções contando tanto nesse julgamento. Em relação à questão do golpe, a grande dúvida é: houve tentativa ou ficou no campo da cogitação e da discussão? Né? Esse é o grande... Que teve a discussão, vamos ser francos, né, Neto? Teve, isso aí está lá bastante evidenciado. Agora, não houve, do outro lado, o golpe. Mas chegou a ter aquilo que a gente diz como característico de uma tentativa, e aí tem dois cenários. O 8 de janeiro está separado ou está junto dessas discussões que teriam ocorrido ali em novembro e dezembro. Eu, particularmente, eu vejo o 8 de janeiro como algo separado. Tá? Até porque não faria sentido, do ponto de vista operacional, você realizar todos aqueles atos no momento que você não estava mais no poder. Porque se fosse para ter a bagunça e ter a intervenção, faria mais sentido enquanto fosse no exercício do Bolsonaro como presidente. Depois que ele sai e assume o Lula, é claro que eles perdem, né, a força da máquina para a eventual prática de um golpe. E não foi encontrado, e eu participei daquela CPMI do 8 de janeiro, e não foi encontrado, e não veio à tona, e se tivesse, já teria vindo à tona, uma evidência, uma prova que faça uma ligação entre o 8 de janeiro e o que aconteceu ali em novembro e dezembro. Ou seja, o 8 de janeiro, a meu ver, o que aconteceu? Uma turba, uma multidão, se excedeu, cometeu erros, não pode invadir prédio público para fazer protesto político, não pode destruir patrimônio público, embora tenha sido ali uma minoria da minoria que praticou atos de vandalismo. Eles podiam até querer o golpe, mas não tinham potencial para realizar esse golpe. Mas você não encontra uma prova de que aquilo teve um maestro, que teve alguém organizando. Dado esse vídeo do Sérgio Moro, eu queria que você pontuasse aqui para gente a questão dessa questão da primeira instância, né? Ele fala que o Bolsonaro ele não era para ser julgado na Suprema Corte, sim na primeira instância, que nem o Lula foi julgado, e por que ele de fato ele não foi julgado na primeira instância, e se realmente foi uma rixa pessoal do Supremo, né, que ele soltou essa análise, ou não, né? O que passa a imagem para quem tá de fora que realmente foi uma rixa, não sei. Tanto que o Sérgio Moro, ele falou ali. E essa questão também da análise dele ali sobre o 8 de janeiro, né? Que tanto o Bolsonaro quanto o 8 de janeiro são um caso à parte. Olha, eu concordo com o que o juiz Sérgio Moro disse, porque a previsão constitucional de julgamento pelo STF de um presidente da República é na prática de crimes comuns no exercício do cargo. Ocorre que o STF, desde 1964, ele vem mudando a sua jurisprudência. Por exemplo, o que aconteceu em 64, o Supremo ele emitiu uma súmula dizendo que a renúncia do cargo de um deputado ou senador, por exemplo, ela não afastava a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar aquela questão. Primeiro, estabelecer que essa garantia constitucional não é direcionada ao Bolsonaro, ou ao Lula, ou ao Temer, ou qualquer outro presidente. Ela é para defender o cargo da presidência da República. É uma prerrogativa do cargo e não uma prerrogativa pessoal. Ocorre que, então, em 64, se uma pessoa ela renunciasse o cargo ou não estivesse mais no exercício do cargo, ela continuaria sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois o STF passou a entender que essa súmula foi cancelada posteriormente
e passou-se a entender que você não está mais no exercício do cargo, isso desce a competência. Você tem que ser julgado pela primeira instância. Recentemente, como ele mesmo disse, ano passado o STF firmou o entendimento de que a renúncia ou não mais o exercício ou ocupação do cargo que garante essa prerrogativa, ela deve ser julgada pela primeira instância, como foi no caso do presidente atual, Lula. Ele foi julgado pela vara do Sérgio Moro em Curitiba, porque ele não estava mais na presidência da República. E era um crime comum, porque se fosse um crime de responsabilidade, por exemplo, como foi o da Dilma, ele deveria ser julgado pelo Senado Federal, presidir o julgamento pelo presidente do STF, como foi na época da Dilma, Lewandowski. Ocorre que o Supremo mudou esse entendimento e o que eles basearam para manter o julgamento no STF foi que, na verdade, tratava-se de um crime continuado. E o crime continuado, numa definição mais geral, é um crime que ele se prolonga no tempo. É um crime que ele não se encerrou. Ele é como se ele ainda estivesse praticando o crime. Só que nos crimes continuados existe uma previsão expressa de que o crime tal é um crime continuado. Por exemplo, o crime de sequestro mediante cárcere. Enquanto a pessoa está ali sobre o poder dos criminosos, esse crime ele não se consumou. Ele ainda está se protraindo no tempo. Ele está se prolongando no tempo. Então, essa é uma definição de crime continuado. Então, ele ter proferido algumas falas em 2020, 2021, e aconteceu em 2023, se eu não me engano, em 8 de janeiro de 2023. Essa invasão, essa depredação do patrimônio público da União não guarda, no meu entender, relação e não configura um crime continuado. Inclusive porque ele foi acusado de liderar uma organização criminosa armada. E não tinha ninguém com arma ali. Então, não segue os princípios, não segue o que está escrito na lei. Não é uma visão legalista do caso, porque no direito penal, a conduta ela tem que se amoldar perfeitamente no tipo penal. Outra coisa que ele falou foi a questão se era um revanchismo do STF, né? É um revanchismo, né? Porque eles quebraram bastante coisa no prédio do STF, né? Então, existe essa tese porque no direito penal, e independente de quem seja o julgador, o juiz ele é considerado a parte inerte. Ele não pode ser vítima, ele não tem a iniciativa de produzir provas, e ele não, porque se algum juiz, ele se sente lesado ou se sente vítima em um processo, o que o Código de Processo Penal diz é que ele deve se considerar suspeito. Não só o Código de Processo Penal, mas o Código de Processo Civil também preconiza isso. Então, olha, como eu me considerei ofendido nessa questão, eu vou me abster de julgar, porque eu posso estar influenciado pelas minhas emoções. Não foi esse o entendimento dos ministros do STF. Talvez eles não tenham se considerado suspeitos. Quer dizer, talvez não. Certamente eles não se consideraram suspeitos. Mas, de fato, isso aconteceu e isso é uma tese que existe sim, porque o juiz ele deve estar afastado da causa. Ele não pode estar envolvido com a causa. Tanto que o Fux ele até cita, né? A gente não pode se envolver por nossas convicções, né? Ele até Sim. chega a falar sobre isso, né? Porque o juiz, antes de tudo, é um ser humano. E ele não pode ser independente. partidário, né? Não é. Ele não pode se deixar influenciar pela sua opinião. Por mais que no íntimo você tenha suas convicções e você possa divergir, o que não está proibido, você precisa assegurar ou tentar garantir ao máximo possível essa isenção, essa imparcialidade,
não foi esse o entendimento dos ministros do STF. Na minha opinião agora, eu acho que eles deixaram de ser isentos há muito tempo. Desde aquela fala do Barroso, perdeu, mané. Aham. Derrotamos o bolsonarismo. Ali já deu muito na cara que, né? Aí eu queria até enxergar num ponto no seu ponto de vista jurídico. Ele não era para ter falado aquilo, né? Então, Olha, na minha opinião, ele não é aconselhável um juiz falar, ainda mais um ministro, dar opiniões políticas, porque gera esse tipo de interpretação. Eu não sei qual é a intenção do ministro Barroso ou do ministro Alexandre, não desconheço essa informação, não sei o que eles realmente acham, mas dá aso a esse tipo de interpretação. inclusive muita gente até fala, né? Que tem um ministro lá que foi advogado do Lula, né? O ministro Zanin, ele É. foi advogado no Lula no processo que condenou o Lula. Inclusive, ele tem Ele votou, né? Ele votou também a condenação do Bolsonaro, né? Ele estava presidindo a turma. Inclusive, um entendimento, inclusive do Fux, que ele bota no voto dele, é que o Bolsonaro, primeiro que ele estabelece uma preliminar de mérito, antes de entrar no mérito de direito, ele estabelece algumas premissas que podem fulminar o processo, caso acolhidas pela turma, elas podem fulminar o processo. A primeira preliminar dele foi a questão da incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar o Bolsonaro, justamente por ele não ser mais presidente. Deveria ser julgado pela primeira instância, como o presidente Lula foi. E no caso de incompetência absoluta, você anula totalmente o processo e todos os atos decisórios que foram tomados pelo STF, no caso, pela primeira turma. Mas caso fosse vencida essa preliminar, ele advoga que o processo deveria ser julgado pelo pleno, pelos os 11 ministros. Porque o que diz o artigo 102, em seus incisos, é que o pleno do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o presidente da República pelos crimes comuns, enfim. E porque, em sendo um órgão colegiado, consenso entre 11 ministros, ele é melhor construído do que por apenas 5. Mas uma coisa que eu queria também perguntar para você em relação a Débora, né? Que é o caso do batom. É o caso também não, caso também daquele. Eu vou começar primeiro. Primeiro eu vou começar sobre a questão da Débora. Por que houve aquela punição de 14 anos? Por que tá tendo essa punição de tipo assim, pô, a pessoa, a menina lá pintou a estátua com batom. Só que é o que a gente fica de fora. Pô, mano, o cara assalta na rua e não pega não fica nem 2 dias. Por que essas pessoas, assim, no 8 de janeiro, que, claro, tirando a galera que vandalizou, essas pessoas que cometeram pequenos delitos, assim, que você olha assim e fala, cara, pô, o cara vai ficar quase 14 anos, até velhinha mesmo, esses casos aí. Por que de fato, isso é o júri mesmo? É o... Me explica. Procedimento padrão. É um procedimento padrão mesmo? Olha, realmente eu acho totalmente desproporcional as penas que foram aplicadas, especialmente ao fato da Débora, que foi conhecida como Débora do Batom, porque ela só escreveu na estátua. E digamos assim que você poderia enquadrar como um crime de dano ou depredação do patrimônio por ser um local tombado, mas um dos princípios do direito penal e do qualquer direito é o da proporcionalidade. Então, um dos pontos principais desse processo é você saber qual a conduta individual de cada uma, e digamos que na Débora você consiga estabelecer esse parâmetro. Bom, ela foi lá e pichou a estátua com um batom e escreveu. Então, vamos enquadrar um crime de dano. A pena do crime de dano não é 14 anos.
Só que ela foi arrolada nesse processo como se ela participasse de uma organização criminosa que estava tentando dar um golpe de Estado, inclusive armado. E não tinha ninguém ali com arma. Ela pegou esse gancho, né, por conta Porque tá todo mundo no mesmo tava todo processo. mundo, Não houve uma individualização da pena. E para qualquer juiz, seja de primeira instância ou no Supremo Tribunal Federal, ele precisa percorrer algumas etapas para que ele possa estabelecer a pena. Primeiro, ver se a conduta praticada é um fato jurídico que se amolda ao que diz o tipo penal, o que diz o Código Penal. Bom, essa conduta ela se amolda ao direito penal e está tipificada nesse artigo tal. Bom, então vamos ver o grau de reprovabilidade dessa conduta. Ela foi uma conduta tentada? Foi uma conduta que ela iniciou o crime tentado é quando você inicia os atos executórios do crime, você começa a praticar o crime, mas você não consegue terminar a execução do crime porque alguma circunstância alheia à sua própria vontade te impediu de continuar no crime. Então você tentou. Então a sua pena ela vai ser proporcional aos atos que você já praticou. Outra figura é do arrependimento eficaz. É quando você já inicia a execução do crime, mas você se arrepende e encerra. É o caso que a pessoa se entrega ou alguma coisa nesse sentido. No caso dessas pessoas, não houve a oportunidade de você individualizar a pena. Foi um julgamento em bloco. Então, a pena, evidentemente, foi desproporcional. Mesmo as pessoas que depredaram ou quebraram o relógio, quebraram vidraça, que seria um crime de dano, além da pena não chegar a esse extremo de 14 anos, existem outras formas, como reparação do dano, antes do oferecimento da denúncia. Existem outras figuras penais que você pode usar para minorar. E o juiz ele vai adequar a pena ao grau de reprovabilidade. E qual seria o grau de reprovabilidade de uma pessoa que pintou ou pichou uma estátua? Essa é a questão que gera divergência no âmbito doutrinário e no âmbito da dosimetria da pena. Então ela pegou 14 anos por conta de ela estar de fato ali na multidão e ter feito isso. Meio que pegou como se fosse formação de quadrilha, né? Porque nessa ação penal, porque essas pessoas todas estão inseridas, inclusive o Bolsonaro, no que ficou denominado o inquérito do fim do mundo. Então você pegou acho que foram mais de 1.000 pessoas que participaram daqueles atos ali, de 8 de janeiro, sendo que o mandante, de acordo com essa tese, seria o Bolsonaro, e os generais, o Almirante Garnier, o Braga Neto e todos aquele núcleo que foi julgado ali. Então, em conluio, eles incentivaram que essas pessoas fossem lá ao prédio do Supremo e acabaram fazendo todas aquelas depredações e pichações e manifestações. Então, todas as pessoas foram arroladas nessa mesma conduta penal. Mas, no caso da Débora, ela estava ali e ela participou em parte. Ela, não sei ao certo se ela chegou a adentrar ou chegou a depredar alguma coisa, mas, a meu ver, é uma pena desproporcional que você não vê com frequência atribuída a crimes mais graves. Não, e tem a questão da depredação, mas também tem a questão da opinião, né? Eu vi muitos casos de, exemplo, Felipe Martins, casos de parlamentares que criticaram o STF também, tipo, teve aquela questão da fake news. Então, como funciona isso? De fato, eles podem tomar essa atitude de mandar a pessoa prender a pessoa por opinião? Olha, em tese não. Como até aproveitando a fala do Sérgio Moro, que ele diz que o STF ele se considerou vítima nesse processo. E esse entendimento ele vai começar com o caso do Daniel Silveira, que ele expõe um vídeo na internet criticando alguns ministros do STF, não lembro os quais especificamente,
ele, É Daniel Silveira. ele, é, ele usa Sim. palavras de baixo calão e Daniel Silveira. fala algumas coisas, o que, do ponto de vista moral e ético, pode ser reprovável, mas ele está no campo da opinião dele. E, enquanto parlamentar, ele tem imunidade de palavras e de atos, mesmo que fora do âmbito do Congresso Nacional. Isso também é uma jurisprudência que ela vai mudando ao longo do tempo no STF, mas o que diz o artigo 52 é que ele tem imunidade total, imunidade, inviolabilidade É, material porque total. o deputado, ele tem uma liberdade parlamentar, né? Sim. Deputado. Então, em tese, não é vedado no Brasil você expor opinião. E caso qualquer ministro, qualquer juiz que se entenda ofendido ou se entenda ferido a sua imagem, a sua honra subjetiva, ele deve procurar os meios, a primeira instância, digamos assim. É processar a pessoa pessoalmente na área penal, se for um crime previsto no Código Penal, ou na área civil e demandar essa pessoa indenização por danos morais ou materiais que seja. E aí você vai discutir aquele fato específico. Olha, esse vídeo que essa pessoa fez, ela ofendeu a minha moral, ofendeu a minha dignidade, e eu quero uma reparação pecuniária ou que essa pessoa responda pelo crime específico. Mas o outro ponto que você falou, eu esqueci agora. É, eu tinha falado exatamente isso. Se de fato eles podem de fato fazer isso, né? Prender as pessoas por opinião e. Assim, o que, voltando ao caso do Daniel Silveira, o entendimento do STF foi que o vídeo que ele postou na internet, emitindo sua opinião, ele configurou um crime permanente. Enquanto ele estivesse disponibilizado na internet, ele ainda está. É como se ele ainda estivesse praticando o crime. Como se o crime não tivesse sido interrompido por estar disponibilizado na internet. E com base nisso, ele foi julgado condenado, a Câmara aprovou, a Câmara permitiu que a ação penal prosseguisse, e aí ele foi condenado e está cumprindo pena. Mas, em tese, a Constituição garante a liberdade de expressão, mas no processo dele, ele foi responsabilizado por ataque ao Supremo Tribunal Federal e, como uma instituição da República, se sentiu ofendido e sentiu-se ameaçado no seu direito, na sua legitimidade de exercer o seu papel. E aí ele foi julgado por isso, em suma, né? Muito obrigado É um prazer. por tirar o seu tempo para vir aqui dar essa aula de direito também, que, pô, aprendi muito, né? É um prazer. Em relação a esse processo todo, né? Que, de fato, não existe ninguém melhor para explicar a lei do que um advogado.